Evangelho de Jesus, onde escreveu João, capítulo 3, e o versículo é bem conhecido dos irmãos, versículo de número 16, que diz assim, o versículo: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Não serei muito extenso, porque hoje ainda nós temos o cerimonial de Santa Ceia, o memorial da Ceia do Senhor. Queridos e amados irmãos, nós lemos a palavra do Senhor, um texto conhecido, a qual nós não se cansa de falar e mencionar para os irmãos acerca do feito de Jesus, acerca do feito de Deus. Esse texto que nós lemos da palavra do Senhor Jesus é um texto que retrata-se de uma conversa de Jesus com um chefe chamado Nicodemos, um chefe judeu, que era alguns dos chefes da sinagoga, e teve algumas curiosidades, alguns pensamentos. Então foi ter com Jesus à noite, diz o texto do capítulo 3, para uma conversa em particular com o Senhor Jesus. Então ele pergunta para Jesus como ele pode ser um discípulo, como ele pode conhecer melhor ao Senhor Jesus. E Deus começa a evangelizar. De novo, precisa ter uma nova vida, ter uma nova expectativa ou abrir-lhe a visão acerca de Jesus Cristo, que era o Salvador da humanidade. O capítulo 3 e o versículo 16, ele traz uma revelação de Deus para a humanidade, porque nesse versículo a palavra inserida nas Sagradas Escrituras para a nossa compreensão. O vocabulário não é rico o suficiente para expressar ou para representar o amor de Deus para com a humanidade. João vai falar que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Qual seria a expressão máxima de amor? Nós, como seres humanos, entendemos que o amor é um sentimento de afeto, mas nós vendo que da parte de Deus é a palavra usada pelo evangelista João ao declarar o amor de Deus. A prova de que o vocabulário não é rico o suficiente para expressar o que representa em forma verbalizada o amor de Deus para com a humanidade, quando ele vai qualificar o amor de Deus pela humanidade. Então ele diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Não existe uma palavra que representa ou qualifica de forma maior o amor de Deus para com a humanidade. Então Deus não nos deixa somente em palavra, mas nós vamos ver que Deus, pela a sua onisciência, conhecendo o ser humano, então ele vai provar de uma forma máxima, no conhecimento humano, de que forma ele ama a humanidade. Ele deu o seu Filho para que possa morrer pelos nossos pecados. Qualquer mãe, qualquer pai, eu sempre digo isso, que jamais daria um filho seu para morrer por um inimigo, porque a palavra de Deus que
disse que nós éramos inimigos de Deus. Quando nós intenta contra o Espírito Santo de Deus, quando nós insiste em continuar uma vida de pecado, nós estamos contrariando a vontade de Deus. Nós estamos indo na contramão ou do propósito pela qual Deus estabeleceu a humanidade. Então nós éramos inimigos de Deus. Então, vendo que o próprio Deus não desiste da humanidade, o próprio Deus quem decidiu amar, independente das minhas atitudes, independente da sua atitude, independente dos seus erros, Deus decidiu amar a humanidade e está disposto a resgatar, ou para que o homem reconheça o amor de Deus. Então ele envia Jesus Cristo em uma forma humana para viver nessa terra. Então Jesus, ele caminha. Agora Jesus é nascido de um ventre de uma mulher e passa a viver como ser humano na terra, aleluia, declarando-se que ele era o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade, que veio ao mundo para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. É duro alguém saber, aleluia, qual será o dia da sua morte. É duro alguém saber até quando a sua vida será interrompida. Jesus agora, como ser humano, ele sabia que como a sua vida humana na terra teria um fim, teria uma morte dolorosa. Então, no período curto em que ele está na terra, ele junta alguns discípulos durante o seu ministério para mostrar os sinais, para formar uma equipe que continua, aleluia, fazendo a vontade de Deus, levando a palavra do evangelho a todos quantos querem, todos quantos possam crer na verdade. Parece até uma loucura na época, Jesus, ser humano, se declarando Deus. Muitos, aleluia, não reconheceram a Jesus. Mesmo assim, o Pai não desanimou, o Pai não desistiu do plano, continuou com o propósito de Jesus ainda se morrer na cruz, por muitos que ainda rejeitam, aleluia, o amor de Deus, não reconhecendo o favor imerecido da parte de Deus para a humanidade. Mesmo assim, Jesus se entregou ali na cruz do Calvário. Mesmo assim, Jesus decidiu assumir toda a humilhação de ser cuspido. Mesmo assim, Jesus, ele assumiu toda a humilhação de ser socateado, aleluia, de ser chicoteado, de ser, aleluia, humilhado ali no caminho da via dolorosa. Mesmo assim, Jesus olhando para a humanidade, vendo que o mundo, as pessoas o rejeitaram e desejavam sua morte, através do seu olhar, através da sua fala, crucifica-o, aleluia. Então Jesus em si mesmo, ele olha e fala, aleluia, meu Deus, eu preciso, melhor dizendo, Jesus não fala nada, ele caminha no seu propósito, ele caminha, aleluia, naquilo pela qual ele foi enviado, em caminho da sua morte. Olha só, quem sabe, aleluia, nós poderemos olhar, aleluia, para que tudo isso, aleluia, para que Jesus passou por isso. Talvez alguém diz, como já ouvimos por aí, eu não pedi para Jesus morrer no meu lugar. Olha, não precisa da sua aprovação, não precisa, aleluia, que você deseja ou não. Esse amor, esse propósito partiu do Pai para a humanidade. Ele partiu do Pai, aleluia, para que eu e você tivesse, aleluia, uma nova esperança de viver uma vida eterna com Deus. A humanidade, nós caminhamos para que o mundo, ele não gera expectativa em ninguém. Mesmo assim, as pessoas costumam depositar esperança em um país. Mesmo assim, as pessoas continuam a depositar esperança em um governo, aleluia, e acaba se frustrando,
quando a expectativa não é atendida. Porque, aleluia, o único que pode atender às nossas expectativas é Jesus de Nazaré. Aquele, aleluia, que deposita a sua confiança em um casamento. Aquele que deposita a sua confiança em uma vida financeira próspera, pode se frustrar. Porque tudo isso é coisa terrena. Tudo isso é transitório e passageiro. Nós, aleluia, a igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos, aleluia, depositar a nossa fé, a nossa esperança na pessoa bendita de Jesus, que jamais vai nos frustrar, jamais vai nos desapontar, porque Deus é fiel. Mesmo quando nós ainda não acreditava, Deus acreditou em mim, Deus acreditou em você, aleluia. Deus demonstrou por meio de uma atitude o amor de Deus para com a humanidade. E qual a nossa atitude para corresponder o amor, aleluia, para Deus? É crendo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A palavra de Deus nos revela, porque Deus nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, aleluia, a igreja do Senhor Jesus precisa crer, aleluia, em que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. De que forma nós podemos crer quando nós, aleluia, nos rendemos e sujeitamos, aleluia, nos sujeitamos aos seus mandamentos? É assim que nós cremos na salvação em Cristo Jesus. Não pare a caminhada, porque Deus não vai te em busca, aleluia, da sua fé. Deus estará em busca. Aleluia. Para que, aleluia, crer no Senhor Jesus? Para não sofrer a condenação eterna. A palavra de Deus diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, aleluia. O perecer aqui, aleluia, é não sofrer a condenação eterna que Deus, aleluia, não preparou para nós, não preparou para você, aleluia. O inferno, ele foi feito para o diabo, mas muitas pessoas têm rejeitado a Deus, têm rejeitado a fé em Cristo e optado a viver também no inferno com o diabo, aleluia. Mas todavia o Pai deu a oportunidade para aqueles que querem a vida eterna. Creia no Senhor Jesus Cristo, aleluia, e será salvo tu e a tua casa. Jesus foi enviado nessa terra para viver, aleluia, não para que condenasse o mundo. Versículo de número 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que salvo por ele. Olha só, se você soubesse que o mundo estaria acabando, você procuraria o melhor abrigo de se salvar e salvar a sua família. Eu tenho a notícia: o mundo está se acabando. Se apegue a Jesus, ele é o melhor abrigo, ele é o melhor protetor. Salve pela sua vida e terás a vida eterna. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, aleluia. Debaixo do amor de Deus há proteção para a sua alma, debaixo do amor de Deus há proteção para a sua família, debaixo, aleluia, do amor de Deus há proteção para a sua expectativa. Não será frustrada, no céu há morada para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Se o céu é real, eu quero te alertar, o inferno também é real. Aqueles que não faz por onde, aleluia, aqueles que não andam no caminho que é Jesus Cristo, ele anda fora do caminho e só tem um caminho que leva para o céu. Jesus Cristo é o caminho que produz vida e vida eterna. Aleluia! O que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse memorial, culto de Santa Ceia, é fazendo menção, aleluia, de que Jesus veio, de que Jesus morreu, Jesus reviveu e está vivo, está esperando por mim, está esperando por você. Aleluia! Você só precisa crer na palavra de Deus. Você precisa crer que Jesus Cristo pode salvar a tua alma. Você precisa crer que Ele vai salvar a sua alma. Se rende ao Senhor Jesus Cristo. Não dê ouvido às acusações de Satanás, dizendo que para você não tem jeito, dizendo para você, você é fraco, você é fraca e não consegue. Mas a melhor notícia, maior é o que está comigo, maior é o que está com você. Você consegue. O Espírito Santo está trabalhando, aleluia, para que eu e você podemos alcançar essa vida eterna. Aleluia. Enquanto inimigos das nossas almas quer nos ver fracassar, quer nos ver se perder, quer nos ver mortos, aleluia, sem a presença de Deus, coloca pensamento de suicídio, coloca pensamento que não tem jeito, coloca pensamento que não há esperança, que não há saída, aleluia. Mas Jesus é a nossa esperança, Jesus é a saída, Jesus é a porta, Jesus é o que concede perdão, Jesus é o que está, aleluia, no céu, aguardando eu e você. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, aleluia, glorificando o nome do Senhor Jesus. Que o tempo que já foi, aleluia, o tempo já se foi, o tempo que, aleluia, que o nosso pastor permitiu, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. O que eu quero, aleluia, relembrar aos ouvidos dos meus irmãos é que o amor de Deus é incondicional, aleluia. Nada do que eu fiz, nada do que você fez ou pode fazer, aleluia, será digno de receber o amor de Deus. Mas a melhor notícia não depende das nossas atitudes, aleluia, porque Deus é quem decidiu nos amar. O que nós podemos fazer, aleluia, retribuir esse amor, aleluia, acreditando na pessoa unigênita do Filho de Deus, falando de Deus aos que precisam ouvir, aleluia, vivendo uma vida com Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor, participando do corpo da igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando nós passamos a viver os mandamentos, aleluia, de Jesus Cristo, escrito na palavra de Deus, então nós estamos respondendo com fé. Na igreja do Senhor Jesus, não brinca de vir à igreja. A igreja do Senhor Jesus não brinca de ser crente. A igreja do Senhor Jesus não brinca de participar. Nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos no poder salvador do Senhor Jesus. Nós cremos que Cristo Jesus virá buscar a sua igreja. Louvado é o nome do Senhor. Senhor Deus e bondoso Pai, Deus querido, nós cremos no Teu Filho amado. Nós cremos, Jesus, ó como nós somos falhos. Nós somos pecadores, ó Pai. Nós erramos, meu Deus querido. Mas o Teu Filho amado, Senhor, nos advoga, Senhor, este momento. Nós te pedimos perdão, aleluia, crendo que o Senhor já nos perdoou. Nós nos rendemos a Ti, ó Pai, meu Deus querido, Senhor, mais uma vez, em um dia de vida que o Senhor tem nos dado, porque cremos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, ó Pai querido, muito obrigado por ter nos amado e jamais desistido de nós. Deus querido, Senhor, que as Tuas mãos, ó Pai, continua estendida sobre nós,
que o teu Espírito, Senhor, continua nos sustentando, nos ajudando, para que possamos ser fiel até o dia que se cumpra a tua promessa do arrebatamento. Ó Deus querido, que nós pedimos, permaneça conosco, continua conosco, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém.